Eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Então, bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica de jovens e adolescentes. Eu vou transmitir aqui o material da aula de hoje para vocês, tá bom? Hoje é a nossa aula de número 3, Barreiras do Aconselhamento. Essa aula, eu fiz uma coletânea, um pouco de vários livros que vários autores estão falando, certo? E algumas coisas básicas para a gente estar aprendendo a aconselhar, tá certo? Então, só um minuto, eu vou estar transmitindo para vocês a minha tela, tá certo? Só um minutinho, tive um probleminha aqui no computador, mas tá todo mundo me vendo, né? Eu vim, né? Travou, foi tudo aqui. Sim, estamos vendo. Então, né? Então, enquanto é que eu tô esperando vocês, manda o convite para os irmãos, chama os irmãos aí para participar, tá bom? Manda o convite, ok? Aí, saí. Eu caí aqui da reunião. Acho que foi a internet, travou o Chrome, travou tudo. Pronto, gente, desculpa que eu acho que foi a minha internet que tem um problema, então vamos continuar, certo? Voltei aqui, travou tudo, mas vamos lá, certo? Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa aula. Transmitir aqui para vocês a minha tela, como eu havia dito, vamos lá, sim. Então vamos lá. O tema da aula de hoje, a aula de número 3, Barreiras do Aconselhamento. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar um pouco é que o aconselhamento, ele é similar, gente, é parecido com o ato de pregar ou discipular, tá certo? Então, a gente tem que ter bem em mente isso. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que, não, para eu pregar tem que ter uma habilidade assim especial, para discipular é outra. E às vezes, a verdade é que as qualidades que você precisa é aprender a se comunicar, certo? Aprender a conversar e aprender a Bíblia, certo? Eu sei que
dentro dessas duas coisas você pode se aprofundar durante muito tempo. Mas muitas das vezes o nosso problema é que ou não conhecemos a Bíblia, ou não temos confiança do que vamos falar. Outras vezes é porque nós já somos tímidos mesmo, não temos, vamos dizer assim, não temos tanta confiança, não só na Bíblia, mas às vezes que a gente vai falar, a gente é muito calado, muito tímido, não sabe o que falar. E essas são algumas barreiras que a gente vai trabalhar hoje, trabalhar alguns princípios que a gente pode estar melhorando isso, e também para falar com mais confiança, tá certo? Então, vamos lá, certo? Então, o aconselhamento, ele é similar ao ato de pregar, discipular. A diferença é que ele pode ser contínuo ou momentâneo. Como assim? Às vezes a gente está pregando todo domingo. Às vezes tem sempre um pregador lá pregando. Discipular também é contínuo. Então você está lá durante uma vez por semana, né? Você está sempre se encontrando com a pessoa e ensinando ela. Por exemplo, a escola bíblica é um ato de discipulado. A gente está sempre ensinando. O aconselhamento, ele é como se fosse o discipulado, só que de maneira momentânea, às vezes para um problema, para uma situação. Agora, quando ele se prolonga, já é um discipulado. Você está orientando a pessoa a ser discípulo de Cristo. Então, é para ser o aconselhamento uma parte natural da igreja. E aqui eu queria trabalhar algumas coisas que nos impedem de ser esse natural, certo? Na aula de hoje. Então, vamos lá, certo? Mas ambos, o ato de pregar, discipular, ambos usam a palavra de Deus, exigem conhecimento prévio da palavra de Deus e fé nela, certo? Então, a gente vai ver aqui que entre alguns problemas, se a pessoa não crê na Bíblia, então você vai aconselhar a partir do Evangelho, o que vai acontecer? Se a pessoa não acredita, ou ela não vai aceitar aquele conselho, ou ela vai botar um bocado de impedimento para tomar certas atitudes porque ela não acredita, certo? Então, bora lá. Então, usa a palavra de Deus, exige conhecimento prévio da palavra de Deus e fé nesta, uma boa comunicação, lembrando que a comunicação é de mão dupla, tá certo? Então, a comunicação é um ato de mão dupla, então o que vai acontecer? Você vai ter que falar e vai ter que ouvir. Na verdade, você vai ouvir mais do que falar. Eu acho que talvez essa seja uma das principais diferenças. Enquanto você está lá pregando, você está lá 50, meia hora, uma hora falando, e as pessoas estão lá apenas sentadas ouvindo, então no máximo você vê uma cara, um rosto, alguém dá um aleluia, mas na maioria do tempo você está falando. Agora, no aconselhamento, mais do que falar, o principal é ouvir o que a pessoa está dizendo. Assim como em qualquer comunicação, que é uma via de mão dupla. Também a necessidade de confiança das partes, ou seja, um bom relacionamento. Então, se a pessoa não confia em você, ou o contrário pode acontecer também, você não confia na pessoa, certo? Você tem problemas pessoais com a pessoa, como é que você vai aconselhar uma pessoa que você está com raiva? Como é que você vai aconselhar uma pessoa que talvez ela não fez algo com você, mas ela fez algo com um amigo seu, uma pessoa próxima a você? Isso vai gerar alguns problemas. Você está com seu... chega um colega seu da faculdade ou da escola, e ele chega para você, num dia, ele bateu em você, brigou com você, disse um bocado de coisa. No outro dia, essa mesma pessoa pede desculpa, pode chegar chorando, ou pode nem mencionar o que aconteceu no outro dia e chega para você contando um problema. Isso acontece. Tem pessoas que têm, né, está passando por uma situação difícil, uma variação emocional, assim, é uma mudança emocional muito grande, e às vezes ela precisa da nossa ajuda, né? Então a gente tem que cultivar o quê? Bons relacionamentos, questão de perdoar também, isso é muito importante. E, por último, a gente precisa de uma boa avaliação. Como assim? Às vezes a gente confia na pessoa, está tudo bem, mas a gente não sabe avaliar a situação. É por isso que é muito importante ouvir e aprender a ouvir.
Se você não escuta bem o que a pessoa está dizendo, como ela está dizendo, às vezes não é nem o que ela está dizendo. Às vezes é a forma como ela está dizendo. Às vezes não é tudo que ela está falando, mas tem uma coisa que ela enfatiza muito, que ela fica repetindo a mesma palavra, a mesma situação. Então aquilo já nos dá indícios que foi aquilo que magoou muito ela, que marcou muito ela, ou a situação que ela está precisando de orientação. Porque a gente também tem que olhar na Bíblia e a gente vai ver, quando a gente pensa em aconselhamento, a gente pensa sempre a pessoa, algumas pessoas pensam sempre a pessoa que sofreu trauma, mas algumas vezes ela é a pessoa que está fazendo mal às outras pessoas. Então ela precisa de aconselhamento, ela precisa o quê? De confrontar, de ser confrontada, certo? Então nem sempre ela é a pessoa que sofreu. E é por isso que a gente tem que ter um bom relacionamento na igreja, saber conversar, ter um momento de sigilo com a pessoa e dizer assim, cara, assim, não pode ser assim as coisas, né? Você precisa mudar essa atitude sua, certo? Isso não é certo, isso é pecado. E aí você mostra na Bíblia, que é o primeiro ponto. Usa a Escritura, porque muitas vezes nós não queremos usar a Bíblia. Nós queremos usar o que nós aprendemos dos nossos avós, nossos pais. Ah, eu só sei que a vida é assim. E na Bíblia não, a Bíblia é a autoridade, certo? Então vamos lá. Primeiro, então a gente vai trabalhar esses 5 pontos. Por que são barreiras? Porque muitas vezes nós vamos aconselhar, nós não usamos a Bíblia por N motivos. Muitas vezes a gente vai aconselhar, a gente não conhece a Bíblia, a gente até usa, mas pode fazer um mau uso da Bíblia, e às vezes ou o conselheiro ou aconselhado não crê nela, o que ela está dizendo, que ela vai ser bom para a vida dele. Muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu sou crente e tal, mas uma vez o pastor Igor Miguel falou, e ele trabalha muito com educação, os pais botam os filhos numa escola cristã, e a primeira coisa que eles perguntam é, eu sei que a escola é cristã, e eu sei que eles vão aprender sobre como serem cristãos e tudo mais. Mas será que eles vão estar preparados para o mercado de trabalho? Será que eles vão estar preparados para a vida? Então parece que os princípios cristãos não aplicam-se à vida. Percebe? Então, às vezes, a pessoa não crê na realidade da escritura, do que ela ensina. Tá bom? Outra barreira, como eu disse, às vezes a pessoa ela até crê, mas ela não sabe usar a Bíblia. A gente vai aprender alguns princípios de como aplicar a Bíblia na nossa vida aqui hoje, bem rapidinho. Às vezes a pessoa até conhece a Bíblia, ela estuda muito, ela sabe, mas ela tem problema de comunicação, ela não sabe se comunicar, ela não sabe falar, ela é tímida e assim por diante. Outra barreira é, como eu disse, quando a pessoa não confia. E por último, é quando a pessoa até confia, ela sabe tudo, mas ela não sabe avaliar a situação. Ou ela não sabe perceber que o aconselhado, qual é o problema do aconselhado. Então, às vezes você está lá, você ouviu, você conhece a Bíblia, você confia na pessoa, você tem um bom relacionamento, mas você não entendeu qual é o problema. Certo? E a gente precisa entender qual é o problema. E é por isso que a principal lição de hoje, a principal barreira, eu acho que é aprender a falar. Aprender, desculpa, a ouvir e só depois falar. Então a gente precisa aprender a ouvir, prestar atenção. Alguns conselheiros bíblicos aconselham você usar até uma ficha para você anotar a história da pessoa, o histórico dela, o que ela te contou, certo? Para quê? Para que você possa não ficar, vamos dizer assim, confiando na sua memória. Às vezes a gente esquece, às vezes é um detalhe que a pessoa falou que é muito importante, a gente não prestou atenção. Então, às vezes é importante anotar. Enquanto a pessoa está falando, anotar para guardar, memorizar. Às vezes você na hora, você não vai ter uma resposta, pode ser. E aí você precisa anotar para você pensar naquilo, certo? Outras vezes não, pode ser uma coisa mais objetiva, tipo, a própria pessoa, estou passando por uma situação X, o que eu faço? Não, então, às vezes é mais direto, mas outras vezes você tem que parar, pensar e ter cautela. Então, vamos lá. Muitas das vezes nós não usamos a palavra de Deus porque nós não temos confiança do que ela é. Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Onde é que nós conhecemos a Ele, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Na Escritura. Então, o melhor conselho é o da Bíblia. É a verdade da Bíblia que vai libertar a pessoa, certo? Então, às vezes, a pessoa precisa ser liberta da culpa, precisa ser liberta dos seus vícios, ela precisa ser liberta
da mania que ela tem de, às vezes, maltratar as outras pessoas, porque ela aprendeu assim na família dela. Ela precisa ser liberta. E o que liberta? A verdade. E a verdade está na Bíblia, certo? João 5,39 diz, examinar as escrituras, porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna. Então, são elas que de mim testificam. Então, a pessoa precisa de vida, vida no sentido mais amplo. Vida não é só biologia, não é só o teu corpo funcionando. Vida é alegria, é paz, é tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E a vida eterna, principalmente. Lembrando que a Bíblia, por exemplo, nenhuma profecia da Escritura foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, 2 Pedro 1,21, lembrando que quando você aconselha a partir da Bíblia, é Deus falando através de você. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, é por isso que quando a gente vai aconselhar, a gente tem que memorizar o texto bíblico, a gente falar para a pessoa, tá bom? Outro texto que fala, toda a escritura é inspirada por Deus, e além de inspirada, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução. Como assim? Às vezes a pessoa, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe, ela precisa de o quê? De ensino, certo? Ela não sabe nada de Bíblia, ela é recém-convertida. Ela precisa de ensino. Outras vezes, ela está fazendo errado de propósito. Ela sabe que é errado. Aí você precisa fazer o quê? Uma repreensão. Outras vezes ela está errando, só que ela não sabe qual é o certo, porque ninguém nunca ensinou para ela. Ela precisa de correção, ela precisa, ó, vá para cá, é aqui o certo, não faça mais isso. E ela precisa de instrução. Instrução é quando você pega e direciona a pessoa. Siga esse caminho aqui é o que é o melhor para a sua vida, esse caminho aqui é o que Deus diz. E é por isso que você usa a Escritura, porque é ela que vai ser útil, vai ser viva e vai ser eficaz. Em outro texto, Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, muitas vezes, você no aconselhamento, você vai ter que perceber que a pessoa, às vezes, está se enganando. Muitas vezes, nós não praticamos a escritura porque tem alguma mentira que nós estamos acreditando. Alguma mentira que o pecado vai ser melhor para a nossa vida. Acreditando que a vida é assim mesmo, então é por isso que eu tenho que fazer o que é o errado. Não, todo mundo faz, por isso eu tenho que fazer. E a gente começa a acreditar nessas mentiras. Porque as pessoas disseram que você não presta, aí você começa a acreditar que não tem valor, ou seja, é uma mentira. Você está enganando a si mesmo. E é por isso que você não pratica, muitas vezes, por isso que às vezes a gente não confia. Isso quer dizer que a pessoa, a gente tem que jogar mais culpa, sentimento de culpa nela? Não. A questão é que você tem que mostrar para ela a verdade. E é a verdade da escritura. Então ela vai dar aquele acendeu a luzinha, vale, era mesmo, eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu sou desse jeito mesmo. Eu sempre fiz assim, mas nunca percebi, e às vezes a pessoa também não percebe, tá bom? Porque muitas vezes a gente quer achar, às vezes a pessoa está errando ela está errando intencionalmente, outras vezes ela está errando sem saber. Ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, outras vezes ela até sabe que é errado, mas não sabe como fazer o certo, como sair daquilo, por aí vai. Então, isso diz em Tiago 1,22. E eu não botei aqui a referência, certo? Mas é Hebreus 4,12, se eu não me engano, que diz, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber ou discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, você vai usar a escritura para a pessoa, sabe, abrir os olhos dela, ela dizer assim, eu não tinha visto por esse lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aconselhar e perceber se a pessoa está se fazendo de sonsa, certo? Ou, às vezes, é porque ela não sabia. Acontece. Às vezes a pessoa erra por imprudência, ela diz assim, ela sabe e fez o errado. Mas às vezes tem pessoas que erram por não saberem. Quando você, quem aqui aprendeu a dirigir, ou a primeira vez que você está aprendendo ainda a escrever, você às vezes erra, não porque você, vou fazer isso só de mal aqui, só porque eu estou com raiva da professora, do instrutor. Não, você não sabe ainda fazer.
Então, é uma habilidade que você precisa aprender. Habilidade de se autoexaminar, de se avaliar, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de dizer assim, você sabe. Porque tem gente que vai aconselhar, e é muito interessante esse texto aqui que eu li de 2 Pedro 3,16. Ensino, repreensão, correção, instrução. A gente vai ver em outros textos, consolar, exortar. Como assim? Para cada situação, a Bíblia vai dar um direcionamento diferente. Olha as cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver 2 cartas do apóstolo Paulo. Vamos lembrar, 2 cartas que a gente já pregou lá na igreja. A gente já estudou Gálatas e já estudamos Filipenses. Qual é o tom que o apóstolo Paulo dá em Gálatas? É de repreensão, é daquela bronca. Porque os Gálatas sabiam que estavam fazendo de errado. Ele dá uma bronca, ele dá um alerta mesmo, que é uma coisa séria. Certo? Então você vai. Agora, olha o tom que o apóstolo Paulo usa em Filipenses. É uma igreja que está passando dificuldade, sofrimento. Aí tu termina, aí tu dá mais bronca nela? Não. Tu tem que encorajar. Ela não estava no caminho certo, mas estava passando por dificuldades. A igreja estava passando por isso. O apóstolo Paulo estava preso e estava preocupado que a igreja desanimasse. Então ele precisava de uma palavra de encorajamento, de ânimo, de esperança, de consolo. Entendeu? Então é diferente. Certo? Então, você tem que ter a sensibilidade para perceber isso, tá certo? E a própria Escritura nos dá essas diversas orientações. Então, a própria Escritura, como o texto aqui está dizendo, ela vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como vai acontecer diversas vezes, você vai ter uma ideia, mas a Escritura vai continuar trabalhando no coração dela, como aquela semente que caiu em boa terra, certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, usar a palavra. A gente tem que ter consciência que é a palavra de Deus que vai usar, vai transformar, vai libertar, vai ser útil, eficaz, viva, eficaz, vai trazer vida, tá bom? Então, essa é a primeira barreira, a gente não usar a Bíblia, certo? Use a Bíblia. O aconselhamento tem que usar a Escritura. 2, usar a Bíblia não é só citar os versículos aleatoriamente. É saber aplicar a sua vida e a do aconselhado. A pessoa que você está aconselhando, você vai ler o texto. O passo a passo que a gente vai ensinar aqui, eu vou repetir ao longo de todo o semestre, todo ano qual é o passo a passo do aconselhamento? O básico. Primeiro, acolher a pessoa. Receber a pessoa. Não necessariamente você vai receber na sua casa. Às vezes a pessoa vem até você. Outras vezes você vai até a pessoa, mas está disposto a ouvir, receber, ter essa hospitalidade, vamos dizer assim. Essa é a primeira, acolher. Nesse acolher, você vai orar pela pessoa, vai ouvir a situação dela, vai fazer perguntas e deixar que ela fale. Depois que ela falar tudo que ela tem para falar, você pode fazer perguntas mais abertas ou fechadas. Você analisa o problema e pensa. Agora você vai ter que pensar num texto bíblico. Você vai ler o texto para a pessoa ou pode citar de cabeça. Talvez você não tenha nenhuma Bíblia perto de você. Mas você vai citar algum texto. Então, você primeiro o quê? Acolhe, ouve, escuta. Às vezes pergunta uma coisa ou outra só para entender melhor a situação, o problema. Usa a Bíblia. Você ainda não explica a pessoa. Usa a Bíblia, você lê um texto e você pergunta à pessoa, o que você entendeu? Como você acha que esse texto que eu li pode lhe ajudar? E se a pessoa, você vê que ela aplicou, ela não entendeu o texto, aí sim, aí agora você vai lá e faz uma aplicação para a vida da pessoa, uma instrução direta. Porque no aconselhamento, gente, a pessoa também tem que ser capaz de tomar as próprias decisões, andar com as próprias perninhas. Porque senão, a gente não quer que ela crie uma relação de total dependência com você o tempo todo. Tipo assim, tudo que ela vai fazer, ela pergunta a você. Não, algumas coisas ela vai perguntar, mas outras ela tem que criar o quê? Maturidade, né? Mas você vai mostrar essa maturidade aonde? Pela Bíblia. Ela tem que ser capaz de estudar, pesquisar, aprender na igreja, certo? Então, vamos lá. Então, esse conhecimento prévio da palavra de Deus e fé nesta, ou seja, na palavra de Deus, exige o quê? As coisas básicas que todo cristão deveria fazer. Ler a Bíblia.
Talvez você não aprenda a arte da interpretação da Bíblia, hermenêutica, exegese, as regras, mas ter o hábito de ler a Bíblia, te ajuda a trazer esses princípios para a sua vida. Então, ao longo da história, a gente conhece diversas pessoas que não tiveram essa instrução toda, mas tinham o hábito de ler a Bíblia. E elas conseguiam, de maneira muito inteligente, muito sábia, aplicar os princípios de Deus à sua vida. Outra forma, orar a Deus pedindo direção, orar a Deus a partir do que você leu da Bíblia. Meditar e ficar refletindo sobre aquilo, como você vai aplicar, como é que isso funciona na minha vida, como é que, se fosse nos nossos dias, como é que seria? Então você faz essas perguntas, isso é meditar, você às vezes pega um texto e passa o dia, como o pessoal gosta de falar, ruminando nele, pensando nele. Então, memorize o próximo passo, memorize um texto. Então, um dos grandes erros do nosso tempo é que as pessoas não memorizam textos bíblicos, ou textos completos, ou pelo menos a ideia geral de uma história bíblica, para inspirar a pessoa, orientar a pessoa. Talvez a situação que ela está passando possa ser muito similar à de um personagem da Bíblia. E aí, você sabendo a história em geral, você vai orientar ela de acordo com a Bíblia também, certo? Mas vamos chegar nessa parte da aplicação. Então, e aí, aplicação em sua vida. Então, e por último, aplicar. A questão aqui da fé, eu só vou resumir em 3 pontos. Como é que eu sei que alguém crê na Bíblia? Ela primeiro tem que conhecer o que a Bíblia diz. Ela tem que aceitar o que a Bíblia diz, é o assentimento. E ela tem que confiar no que a Bíblia diz. Então, muitas vezes no aconselhamento, a pessoa não conhece a Bíblia. Outras vezes, ela não aceita aquela verdade. E outras vezes ela até aceita, é verdade, mas ela não confia. Então, fé na Bíblia, na Escritura, tem que saber o que a Bíblia diz. Como as pessoas assim, hoje em dia eu tenho fé, vai dar certo, né? Só que fé na Bíblia, eu tenho que saber em quem eu estou crendo. Então, eu tenho que conhecer a Bíblia, certo? Tem que conhecer as doutrinas. Mas só conhecer aqui na cabeça. Oi, que perguntar alguma coisa, Alan? Foi o microfone, tudo bem. Vamos lá. Só conhecer não é suficiente. A pessoa tem que o quê? Tem que aceitar aquilo, certo? Então ela tem que crer, no sentido assim mais geral. Ela aceita aquilo como verdade. Mas por último, às vezes, ela precisa confiar. Ela tem que descansar o coração dela sobre aquelas verdades. Então você tem que levar ela a isso no aconselhamento, a entender a doutrina, a aceitá-la como verdade e confiar nela. Quais são os níveis da aplicação? Aqui eu fiz um resuminho sobre como aplicar um texto bíblico. Puxa vida, eu li o texto, eu até entendi o texto. Como é que eu vou aplicar a minha vida? No aconselhamento, eu não disse para vocês que é parecido com o discipulado, tem muitas coisas parecidas, porque é uma comunicação da Bíblia. Então, eu tenho que aprender a ler, interpretar e aplicar a minha vida, e agora, como eu estou orientando alguém, a aplicar a vida da pessoa que eu estou aconselhando. Então, como é que eu aplico a minha vida, o texto bíblico? Tem 3 níveis. No primeiro, você vai o quê? Interpretar o texto. Então, não vou ter tempo aqui de falar sobre a interpretação do texto, tá certo? Mas você pode utilizar os sermões que já foram pregados na igreja, na sua igreja. Então, o sentido do texto é esse. O que eu fui ensinado é assim, assim, assim. Certo? Então, talvez você não conheça todos os princípios, mas você lê o texto, você viu o que ele significa, ele foi explicado para você. O segundo é, depois da interpretação, você vai para a relevância ou contextualização. Então, você primeiro, significado. O que significa? Tem que interpretar. Aí, depois que você interpreta, você diz assim, qual o impacto disso hoje na minha vida, na vida das pessoas? E, por último, você aplica. Então, como é que eu aplico? É uma sobreposição. O que é a sobreposição? É isso aqui. Está aqui o texto da Bíblia. Você tem que pensar em uma situação parecida hoje. Você tem que fazer o quê? Uma comparação com o contexto em que aquele ensino foi aplicado e os nossos dias. Certo?
se o problema era a impureza sexual, se o problema é a ansiedade, é o estresse, né? Hoje o pessoal chama estresse, mas o pessoal chamava o quê? Ansiedade, se é o medo. Então você vai pensar numa situação similar à nossa. Aí você vai fazer o quê? Uma sobreposição, colocar uma na outra, comparar. Tem quando você compara, você às vezes lê textos e a gente faz isso automaticamente. Pode prestar atenção. Você lê um texto e você diz assim, vale, aparece com fulano. Você lê um personagem de um filme, você está assistindo o filme, aí você vê, vale, aparece com um amigo meu. Vale, aparece com... É igualzinho a pessoa que eu conheço, o jeito dela falar, o que ela fala, o que ela pensa. Você fez o quê? Uma comparação. A aplicação é isso. Você faz uma comparação para os nossos dias. Então, primeiro, sobre o significado, você não pode alterar o significado da mensagem, por isso você tem que interpretar o texto, saber o significado dele. Depois, você precisa saber o contexto em que ele foi ensinado. Vou dar um exemplo. A gente comparou Gálatas com Filipenses. Qual era o contexto de Gálatas? Irmãos que estavam afastando da fé e abandonando o evangelho. Então, hoje, se você conhecer alguém da igreja que por conta de mentiras, da palavra, está se afastando, e ela sabe que ela está se afastando da verdade, você vai o quê? Dar uma bronca. Porque o apóstolo Paulo deu uma bronca. Agora, se você sabe de irmão que está sofrendo, o irmão passou por várias situações ruins, ele tem medo, tá uma situação de ansiedade, tá uma situação de medo, ele tá passando por alguma doença, algum sofrimento, você vai dar uma bronca nele, desde besteira, não sei o quê. Não. Você vai consolar, como o apóstolo Paulo fez em Filipenses. Percebe como o contexto é importante? Tu já pensou se a pessoa só tivesse Gálatas? Aí ela acha que ela tem que falar todo mundo dando bronca. Já outras pessoas acham que você tem que falar com todo mundo, oh, meu Deus, tadinho, você está sofrendo e tal. E a pessoa quando ela está sofrendo, tudo bem, você tem que falar de maneira mansa, tem que falar de maneira... Agora, a pessoa faz as coisas de propósito, você tem que alertar ela sobre isso, e não ficar, foi mesmo e tal, e não massageando os pecados dela. Agora, se ela está sofrendo, aí você tem que pensar no seu tom de voz, certo? Então, percebe como o contexto é importante? E aí, por último, você vai, depois que você percebeu a situação por trás do texto, você vai ver um padrão na vida da pessoa, na sua vida, certo? Você vai avaliar o conjunto de valores que ela tem, as atitudes que ela tem, e vai mostrar para ela, dizer assim, olha, foi assim que Cristo ensinou, e é assim que você deve andar. Você faz o quê? Uma comparação. Olha, o apóstolo Paulo ele estava ensinando a igreja sobre uma situação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, vamos dizer, na carta aos Coríntios, os irmãos estavam se dividindo, porque um comprou partido de um líder, outro de outro, dizia, o meu líder é melhor, o meu é melhor, e estavam brigando. Aí você tenta mostrar para o irmão que ele está na mesma situação. Ele diz assim, tudo que é um líder, ele compra briga com todo mundo, e ele fica arranjando confusão, fica com disputa na igreja para saber quem é melhor. E aí você vai mostrar para a pessoa que ela está na mesma situação, faz uma comparação e mostra. Qual foi a instrução do apóstolo Paulo? Olha, andais unidos, andais em união, há um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Então, não é para ter esse tipo de disputa e concorrência na igreja. Tá bom, meu irmão? Aí você fala, você orienta. Então, e o que você está falando não é seu, é o que a Bíblia está dizendo. E você explicou o que? O contexto para a pessoa. Certo? Então, vamos lá. Então, os três... E aí, por último, você vai quase assim, produzir novas memórias da pessoa, novas formas de ver as coisas, percepções. Você chega pode ser seu amigo da escola, e aí você chega para ele, e ele até acredita na Bíblia, ele pode ser católico, evangélico e tal. E aí você mostra o texto para ele que está passando pela mesma situação. Por exemplo, ele fica arranjando confusão com os colegas, então por exemplo, ele fala coisas pesadas para as pessoas, quer humilhar as pessoas na escola. E aí
a pessoa no outro dia está chorando, arrependida, e você mostra para ela algum texto, por exemplo, de Provérbios, em que Provérbios diz que as nossas palavras devem ser sábias. As nossas palavras, como diz o apóstolo Paulo, também devem ser para edificação, como diz em 1 Coríntios. E aí você explica o que é edificar, é para o bem das pessoas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E aí você usa um texto que orienta nesse sentido. Mas como eu falei, se a pessoa não acredita, ela vai simplesmente ignorar, vai olhar e vai dizer assim, tá bom. Certo? Então é muito importante a gente sempre orientar a pessoa a crer na palavra de Deus. Então, de certa forma, o aconselhamento também é para o descrente, para quem não acredita em Jesus, é um evangelismo. Mas para quem já acredita, é quase assim, é mostrar de novo o evangelho para a pessoa. E ela vê que o evangelho tem as respostas, tá bom? Então passa pela interpretação, aplicação, a persuasão e a motivação, certo? Então a prática, você vai motivar a pessoa a uma ação de acordo com os fatos, e não apenas o entendimento de como ela se aplica. Isso aqui é só uma imagenzinha que eu estou mostrando para vocês. O texto bíblico é autoridade bíblica, é autoridade. Ela é autoridade implícita. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é autoridade. Só que quando você interpreta, você é uma autoridade derivada. Então, aquela interpretação, ela é autoridade para a sua vida, do que você deve fazer e obedecer, a partir do momento que você interpreta corretamente. Certo? E por último, é uma autoridade aplicada. Aquela autoridade de Deus que a Escritura diz, faça assim, é o que vai ser aplicado à sua vida, tá bom? E aí só algumas observações. A compreensão da Bíblia, será que é só para alguma elite de estudiosos? Não, tá bom? Então, existem, primeiro, por quê? Existem vários níveis de compreensão. Você pode fazer uma leitura bíblica devocional. É um desafio para quem, por exemplo, é um problema para quem estuda, gosta de estudar muito a Bíblia, fazer uma leitura devocional. A pessoa quer logo abrir um comentário, quer fazer o texto original. Não, é importante também leituras devocionais, só você e a Bíblia. Leituras pastorais devocionais, um estudo bíblico para sua igreja, básico. Homilética para pregar, ou uma dissertação ou tese, que é, no caso, um seminário teológico, né, um estudo. Então, tem vários níveis de estudo e todos eles são importantes. Certo? E também, qualquer pessoa tem o direito de aprender, e isso que deve ser ensinado na igreja, não é só para uma elite de intelectuais, todos podem aprender, tá certo? Todos podem aprender os princípios da interpretação da Bíblia e aplicar à sua vida. Mas o mais importante, o princípio que eu quero dizer aqui, como aplicar a Bíblia à minha vida? Fazer uma comparação paralela. Então, você tem que conhecer o texto, memorizar o texto, sabendo da situação, quanto mais você souber da situação, melhor você vai poder o quê? Comparar com a situação. Então, por um lado, você tem que conhecer a Bíblia, o texto e o contexto. Por outro, agora você tem que conhecer a pessoa, o que ela disse, o que não é o texto escrito, mas é as palavras. E você tem que conhecer o contexto da vida dela. É por isso que você tem que ouvir. Aí você compara texto com texto. A palavra que ela lhe disse com o contexto da vida dela, a situação que ela está passando. Então, você faz essa comparação, tá bom? Essa é a principal regra. Você pode pensar em N regras, mas o principal é isso. Você vai aplicar a vida de alguém, você tem que fazer uma comparação do que o texto diz com os dias de hoje, tá bom? E com a vida dela. E aí, quanto mais você conhecer a Bíblia e mais você ouvir o que a pessoa tem ali dizer, mais você vai poder comparar. Então, a gente tem que aprender a falar menos e ouvir mais. Ouvir o que ela tem a dizer. Certo? Então, o terceiro passo, então, só para a gente recapitular. O primeiro é usar a palavra de Deus. As pessoas não usam a palavra de Deus, às vezes, para aconselhar. A segunda coisa é que as pessoas não conhecem como aplicar a palavra de Deus e não confiam nela, que a gente agora já explicou. A terceira barreira é uma má comunicação, tipo mal entendido, você não sabe se expressar, você às vezes não tem um vocabulário, né? Você não sabe falar bem, se expressar. Não precisa também ser... O conselho que valeu lá para interpretar o texto da Bíblia, vale para isso. Não precisa ser um erudito, um especialista em se comunicar. A regra geral para se comunicar é começar a falar, a se comunicar com pessoas mais próximas, falar sobre várias situações, conversar. E você vai
como a gente diz popularmente, desarnar, né? Você vai criando esse hábito de conversar, de falar, você vai melhorando a sua forma de falar, e, como já foi falado, quanto mais você lê, melhor também você escreve e você fala. Então, se você não tem o hábito da leitura, fica bem ruim, porque você tem poucas palavras para usar. Então, você quer dizer, você quer expressar um sentimento, uma coisa, mas você não sabe a palavra. Né? É aquela velha situação, você diz, aí a pessoa diz assim, tu quis dizer isso, ela é isso mesmo, porque você não conhece a palavra que expressa seu sentimento. Os sentimentos, as emoções, a gente vai ver no segundo semestre, aqui vão ser os princípios da interpretação bíblica, tá bom? Mas a gente vai aprender a nomear os silêncios. Então, assim, eu tô sentindo uma coisa, um negócio assim, mas não sei o que é. Então, a gente vai aprender a identificar. Se a gente não souber nomear, como é que a gente vai saber o que é? É como se assim, não, aquele fulano, tu sabe não? Como é o nome dela? Não, sei não. Então é complicado se a gente não souber o nome. Então vamos lá. A boa comunicação verbal, ou seja, falada ou escrita, é para você compartilhar informações com as outras pessoas, certo? Então é importante lembrar que a comunicação verbal eficaz, ela não é isolada da não verbal. Como assim? O que é comunicação? É o que eu estou falando com vocês. Eu estou falando, mas vocês poderiam, por exemplo, ligar o microfone e falar de volta. Vocês poderem. Quando a gente está se comunicando, não é só por palavras. Vocês estão prestando atenção também, o quê? Principalmente no meu rosto, no gesto das minhas mãos. Isso é comunicação não verbal. Então, por exemplo, no aconselhamento, a forma como você olha para a pessoa, a sua postura, se você está dando atenção à pessoa, se você está aqui no celular, a pessoa, aí você, tá, né? Então, a comunicação não é só as palavras, é a forma como você se porta. Você está olhando para a pessoa, como você olha para a pessoa. Se você tá, a pessoa conta para você, você está fazendo uma cara de assustado, ou você está fazendo uma cara de raiva para ela, você está quase assim. Então, isso atrapalha a comunicação, né? Em geral, o olhar da pessoa, que você deve ter com a pessoa é importante também, certo? A sua postura com a pessoa, certo? E é por isso que é tão importante você ouvir. Porque dependendo que você ouve o que ela está falando e você está entendendo, é como você vai se portar, certo? Tem hora que a pessoa vai chegar chorando, desesperada, arrancando os cabelos. Nessa hora, às vezes, o melhor não é falar nada. Às vezes você vai ter que ficar em silêncio e só dizer assim, posso orar por você? Ou, não, fale, e deixa a pessoa falar. Às vezes pode acontecer. As pessoas chegam desesperadas, passando por uma situação complicada, tá certo? Então, vamos lá. Então, os gestos, as expressões, tudo isso é linguagem o quê? Corporal, linguagem não verbal. Primeiro, é a abertura, tá certo? Comunicação de abertura. Então, você está disposta a ouvir, certo? Os primeiros minutos são muito importantes. É aquele que eu falei. Tenha um coração de hospitalidade, de receber a pessoa, receber bem, estar aberto a ouvir, você demonstrar que tem interesse no que aquilo que a pessoa está falando. Então, olhe para a pessoa, mostre interesse, né? Por exemplo, esse movimento que você faz assim, ó, confirmando com a cabeça, você está dizendo o quê? Você está dizendo que está ouvindo, eu tô atento, estou entendendo. Pode continuar falando. Isso aqui é muito importante, certo? Né? Então, no aconselhamento, o que você fala é tão importante quanto como você fala, como você se porta, tá bom? Então, algumas habilidades básicas da comunicação, certo? Como eu já falei, algumas dessas coisas você vai aprender na prática. É conversando mesmo, mas você pode exercitar com a sua família, converse com seus amigos. Em pandemia é mais difícil a gente encontrar com as pessoas, mas vamos dizer assim, esteja disposto a se arriscar, a falar, a ouvir. Às vezes vai acabar falando besteira mesmo, mas faz parte da comunicação, né? Mas o quanto mais você se comunicar e exercitar com as pessoas, melhor você vai aprender a falar e a ouvir também. Então esteja preparado para ouvir, concentre-se na pessoa que está falando. Às vezes a pessoa está falando, você já está aqui. Não, vou falar isso. Preste atenção. Tente. Tenha foco, tenha atenção. E é muito difícil hoje em dia, quando você, numa geração hoje que usa muito celular, tá o tempo todo, abre 20 abas no computador, tá no celular, no computador, no jogo e fazendo várias coisas. Então, percebe como esse hábito é ruim, porque a gente acaba não prestando atenção nas pessoas, nos locais ao nosso redor, do que elas estão falando. Isso é muito ruim para o aconselhamento. Então, se afastar do celular,
disponha tempo para a pessoa. E ela vai entender que você está considerando ela importante, certo? Então, eu vou falar aqui dessas crenças, desses julgamentos mais lá para frente. Então, mantenha a mente aberta, evite fazer logo julgamentos muito rápidos. Como eu disse, tenha calma. Escute o que a pessoa está lhe dizendo, preste bastante atenção no que ela está lhe dizendo. Então, tente entender o que ela está dizendo, os detalhes, o que ela está dando mais ênfase. Às vezes ela está contando aqui, aí ela tem uma hora que quando ela chega numa parte, é a parte que a pessoa se derrama. Então a pessoa está contando uma história, ela está bem. Aí ela chega num momento, esse momento é muito importante. Então, se você não está prestando atenção, se você está querendo logo dizer, faça assim, você não vai entender qual é o problema. E aí, se você não entende qual é o problema, como é que você vai resolver? Você vai dar uma resposta para a pessoa, tá bom? Ou às vezes não é que ela vai desabar chorando, ela tá aqui falando normal, ela tá aqui, ela grita, o fulano fez isso! Então o problema... Aí, nessa hora, você pode até fazer uma pergunta, você diz assim, aí deixa ela falar, aí você só pensa na pergunta, assim, então, o problema é o fulano? Aí a pessoa, então, você vai pensar em soluções sobre o relacionamento dessa pessoa com o fulano, certo? Então, é por isso que é muito importante ouvir. Então, evite distrações, certo? Então, tem essa disposição, seja objetivo, certo? Então, às vezes, se você for perguntar alguma coisa, seja bem objetivo, do tipo, você odeia essa pessoa? Você tem raiva dela? O que você gostaria de fazer? Ou, por exemplo, você já leu o texto bíblico com ela, você diz assim, como você vai agora agir de acordo com esse texto? E ela levar ela a pensar também, isso é importante. Não tente pensar na sua próxima pergunta enquanto a outra pessoa estiver dando informação. Ela está dando, deixa ela terminar de falar e tal, certo? Não se concentre em um ou dois pontos em detrimento dos outros. Tente usar o panorama geral também. Então, tem um aspecto que ela vai dar muito importante, mas esse ponto que ela está dizendo está relacionado a outras coisas. Por exemplo, a gente tem que entender que, às vezes, o problema com uma pessoa é causado por uma terceira. Então, isso acontece muito na igreja, no trabalho. Então, por exemplo, às vezes o que está gerando conflito entre os funcionários não é que os funcionários estão brigando entre si. Às vezes é o chefe que está estimulando de uma forma danosa a competitividade. Aí o pessoal está brigando mesmo. Pode acontecer de o problema ser não uma coisa que aconteceu recente, mas uma coisa que aconteceu no passado. Então, se você não entender o panorama da história da pessoa, você não vai poder aplicá-la melhor. Mas quanto mais você conhecer, melhor vai ser. Então, não estereotipar ele, não dizer assim, você é isso, você já é aquilo, certo? E eu vou tratar dessa questão dos viés ou dos preconceitos quando a gente está falando com a pessoa. Então, a gente querendo ou não, gente, a gente faz esses julgamentos, como Cristo diz para não fazer, né? Não julgarmos de acordo com a aparência, certo? Por exemplo, a pessoa é mais humilde, a pessoa tem vamos dizer assim, um nível de escolaridade mais baixo, a gente já trata ela como se ela não soubesse o que fazer da vida dela, como se fosse, bichinho, né? Não, trate a pessoa com respeito, dignidade, tá certo? Claro, numa linguagem que ela entenda, as palavras que ela entenda. Então, às vezes, a gente chega para a pessoa às vezes mais simples, a gente quer tratar como coitadinho. Não, trate com respeito, com dignidade, como você trataria qualquer pessoa. Outras vezes, a gente acha que pessoas que têm um nível mais alto de conhecimento, ou elas têm mais dinheiro, elas não precisam de orientação, a gente fica com medo, não, ela é uma pessoa muito importante, a gente não pode falar nada e tal. Então, a gente tem o quê? Tem esses preconceitos, esses viés que distorcem o nosso julgamento, certo? Então, vamos lá. Algumas dicas aqui para melhorar a sua comunicação verbal, certo? Reforço. Então, reforço é o uso de palavras de incentivo, ao lado de gestos não verbais, como, por exemplo, como eu falei para vocês, o aceno com a cabeça, o olhar aberto para pessoas, você está atento, certo? O reforço pode ser associado também com o questionamento, tipo, você pergunta coisas como, foi mesmo, aconteceu? Estou entendendo. Então, você pode fazer perguntas para saber mais detalhes.
pode ser perguntas muito gerais ou perguntas bem específicas. Esta pessoa, foi isso que você sentiu? Foi isso que aconteceu? Me fale mais sobre isso, certo? Ou você pode ser mais geral. Como você reage a uma situação de estresse? Sempre quando você está numa situação, como é que você reage? Então, você vai entender melhor a pessoa. Então, refletindo e esclarecendo. Então, é o processo de devolver a outra pessoa a sua compreensão do que foi dito. Aí você diz assim, eu entendi que você fica muito estressado quando você é cobrado. É isso. Aí a pessoa, não, eu fico com muita raiva. Aí eu entendi que você fica com muita raiva quando a pessoa não te elogia. Aí a pessoa, não é isso. Então você vai peneirando, vamos dizer assim, a história da pessoa, tá certo? Essa confirmação é importante. Às vezes você pode estar entendendo errado. Às vezes o problema dela não é com a pessoa. Às vezes, e muitas vezes o problema que às vezes a gente tem não é com uma pessoa específica. A gente teve no passado, só que a gente fica reproduzindo certos comportamentos. Então a gente tem problemas com toda vez que a pessoa cobra a gente. Aí a gente fica já tensionado. Então não é um problema com a pessoa específica, é com uma situação, certo? E resumindo, no final, você resumir, recapitular com a pessoa. Isso é importante, tá certo? Isso é importante para que quando você aconselhar e quando a pessoa for entender, as coisas fiquem claras, certo? Você não faça tudo isso é importante para você conversar com seu amigo, a pessoa que você está orientando, para que você entenda o que ela está querendo dizer e ela também não suja nenhum mal entendido, né, gente? Você quer ser entendido, você quer que a pessoa, você fale e você mostre que tem as melhores intenções, que você quer ajudar a pessoa, tá certo? E o encerramento, certo? O encerramento você o encerramento vai ser a forma como a pessoa vai lembrar. Então é muito importante nesse momento do encerramento você já dá uma orientação do que ela vai lembrar aquilo ali. Então você, no final do aconselhamento, último passo, depois que você acolheu, ouviu, leu, entendeu o problema, leu um texto com a pessoa que você entendeu que aquele texto vai ser útil para a vida da pessoa, pergunta a ela o que ela entendeu, explica se ela não entendeu, ou só complementa o que ela entendeu. Por último, você tem que pedir a ela que ela tome uma ação. Essa ação pode ser um comportamento, mas pode também ser uma nova forma de ver o problema. Do tipo, você percebe que essa sua crença de que as pessoas estão o tempo todo olhando para você é ruim? Aí a pessoa. Então, você agora vai ter que fazer um exercício de começar a esquecer que as pessoas estão o tempo todo pensando nos seus erros, olhando para você. Você percebe como isso é ruim? Que é isso que está causando seu problema? Certo? E pode produzir uma ação do tipo, toda vez que você se sentir assim, você vai ignorar. Ou toda vez que você se sentir assim, você vai lembrar do que nós lemos aqui no texto, que Cristo perdoa os nossos erros, então você não deve andar se sentindo mal porque você fez isso ou aquilo. Ou não, Cristo não diz que nós devemos julgar segundo a verdade, não a aparência, então você não está se julgando segundo a aparência, você de fato fez isso ou isso ou aquilo? Não. Então, às vezes a ação pode ser um hábito do tipo, é uma coisa que dava satisfação à pessoa no passado e hoje ela abandonou, então você pode orientar ela a fazer, como, por exemplo, um tipo de atividade específica, um exercício, ou, por exemplo, não pode ser um exercício físico, mas, por exemplo, ela antigamente visitava um familiar, o que ela não faz mais, então você pode orientar ela, porque às vezes ela nem lembra mais que esse era o problema. Uma coisa que dava satisfação a ela, sei lá, ela jogava bola todo final de semana, não joga mais, ou ela não se encontra mais com os amigos, e aí você diz assim, não, por mais que você não se encontre na pandemia, cria um link aí no Google Meet, só para conversar mesmo, não seja aula, mas seja para conversar com os amigos, jogar conversa fora, brincar, rir, porque talvez seja isso que está gerando problema. Ela perdeu algo, ela perdeu, por exemplo, contato com alguém, com as pessoas. Então você tem que gerar um tipo de ação, certo? Uma solução. E às vezes a solução é uma ação e também às vezes uma forma de ver o problema, tá bom? E
como eu disse, né, boa parte, tem vários estudos que mostram, a boa parte, o que influencia a comunicação das pessoas é o não verbal, é o que ela está vendo. Ela está vendo a sua cara, ela está vendo os seus gestos. E às vezes, você, por conta de outras coisas, talvez é mal compreendido. Então, pode acontecer, você tem que tomar muito cuidado para não parecer que está rindo, né? Às vezes acontece, tem pessoas, vou dar um exemplo, que eu acho que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que quando ficam nervosas, elas não travam, elas riem, né? Então, o que vai acontecer? Se a pessoa contar para você uma situação muito forte, aí é uma questão de que você tem que ir aprendendo. Tem pessoas que você pode ficar tão ansioso que você queira rir. E aí a pessoa vai olhar para você e dizer assim, tu tá rindo disso? Percebe? Você não tem a intenção de fazer chacota, não é essa a questão. É porque foi uma... Então você tem que tomar muito cuidado com as reações, tá bom? Então isso aí é um ponto aí, às vezes, o mal entendido, né? Às vezes o que impede a pessoa ali ouvir o restante do... Mas aí é por isso que é importante você conversar, explicar o que você está fazendo também durante o aconselhamento que você está falando, né? E aí, o quarto ponto é a confiança, é claro. E aí, ou seja, ame e se importe com a pessoa, certo? Lembre-se, faça isso como a Bíblia nos ordena. Quando eu digo amar e se importar, é dar uma orientação adequada àquilo que a pessoa está precisando. Como eu disse, às vezes a pessoa precisa ser consolada, às vezes a pessoa precisa ser exortada, né? Outras vezes ela precisa ser encorajada. Então, dependendo da situação, você vai ver essa questão. E o consolar, o exortar, o encorajar, não é de acordo com o que a Bíblia diz, que a gente vai ver durante esse ano, tá bom? E por último, quando você vai avaliar o problema, nós temos que saber que nós temos comportamentos. Como assim? Quando a gente vai julgar a situação, tipo, isso é bom, isso é ruim. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo dizer aquilo? Será que existem formas como a gente avalia, que distorcem? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já viu, se não num circo, já viu pelo menos desenho animado, já viu aqueles espelhos? Aí tem um espelho que tu fica mais magro, mais alto, tem um que tu fica mais baixo, tem um que tu fica mais gordinho. Todo mundo já viu. O que é isso? Ele distorce, ele muda a tua imagem. O real da imagem lá refletida. Bom, a nossa cabeça também faz isso. Ainda mais porque nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Todos nós achamos que a pessoa vai entender quando ela não entende. Todos nós, às vezes, fazemos coisas que, às vezes, erramos intencionalmente. Às vezes a gente quer machucar e acaba dizendo. Outras vezes é porque a gente está ferido e por isso diz o que não devia. Outras vezes a pessoa não compreende o que você queria dizer. Então, tem várias situações em que você erra o julgamento. Como assim? A pessoa te diz uma coisa e tu tem que saber avaliar o que ela está te dizendo. E aí, às vezes, a gente não chega e avalia a pessoa sem o que nós chamamos popularmente de preconceitos. Na academia, nós chamamos isso de viés. O que é um viés? É que ele te leva a acreditar em certas coisas e distorce, como essa imagem do espelho, o julgamento das coisas. E você não consegue ver corretamente o problema. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos, tá bom? De que pode acontecer. Existem, gente, mais de 120 vieses que a nossa mente julga as coisas e distorce as coisas. As coisas é de um jeito e a gente diz, não foi assim, foi assim. E nós temos que ter consciência disso. E a Bíblia, como eu disse, a Bíblia não é a verdade, não é a verdade que liberta, não é a verdade que é viva e eficaz para fazer a pessoa discernir. Então, mesmo que você não conheça esses termos aqui que eu vou usar agora, quando você conhece a Bíblia e aplica a sua vida, porque às vezes a gente quer aplicar só dos outros. Quando aplica a sua vida e aplica a dos outros, aplica a sua mente, você usa, tipo, será que eu estou amando mesmo? Será que... Então, você usar a Bíblia para julgar os seus pensamentos, o que você acredita, você começa a ver o que de fato as coisas são e como você estava distorcendo as coisas. Vamos lá, aqui alguns exemplos, né? Primeiro, esse termozinho, a ancoragem, é quando
acontece assim, a primeira coisa que você julga influencia seu julgamento sobre tudo que segue. O que é isso? Primeira impressão. Primeira impressão. O termo técnico de primeira impressão é o julgamento, ancoragem. Como assim? A impressão que você, a primeira impressão, né, que fica, né, que o pessoal diz, né? Então, por exemplo, quando a primeira coisa que você diz é uma coisa boa, a pessoa tende a aceitar mais facilmente o restante. Vou dar um exemplo, pode acontecer no aconselhamento. A pessoa fez uma coisa errada, certo? Ela sabe que ela errou. Aí ela chega para você, ela nem quer tanto ser aconselhada, ela desencargo de consciência. Ela quer tipo assim, se eu falar pro Isaac, o Isaac vai massagear o que eu tô fazendo de errado. Aí ela diz assim, olha, Isaac, eu sou uma pessoa muito honesta, sabe? Aí foi por isso que eu falei, eu disse na cara da pessoa isso, isso e aquilo. Aí você, tá. Aí, qual é a primeira coisa que ela disse? Eu sou uma pessoa muito honesta. Aí, se você, a primeira coisa que você ouviu, aí você diz, não, então ela é uma pessoa muito verdadeira. E aí, a pessoa acredita que, às vezes, a forma rude como ela lida com as pessoas é porque ela é honesta. E você, como a primeira coisa que ela diz, olha, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sempre falo para as pessoas, não sei o quê, ela usa isso como desculpa para ser cruel e rude com as pessoas. Percebe? Então, isso pode acabar te influenciando para o restante. Isso aqui, gente, é tão verdade. Quando você vai numa loja, a primeira coisa que um vendedor te diz não é o preço. Por que você vai numa loja? Qual a primeira coisa que ele faz? Ele olha para você, ele te elogia, diz, meu amigo, você usa a roupa e diz, está tão bonita em você. E isso influencia o restante do teu julgamento. A roupa pode estar apertada, pode estar horrível, pode estar feia. Mas como ela, primeiro que foi que ela falou, ela disse que fica bonita, ela ganhou sua confiança, aí você vai e compra. Aí depois que você chega em casa, você olha no espelho e você diz, não era para eu ter comprado isso. Percebe? Então, no aconselhamento isso acontece também, né? A primeira impressão que você às vezes tem da pessoa pode atrapalhar o restante. Pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Outra coisa, viés de confirmação. Você é a favor das coisas que confirmam suas crenças. Como assim? A pessoa está fazendo o que é errado, ela vai querer ouvir pessoas que concordem com ela. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. Eu acho, e é por isso que a pregação da Bíblia não é popular. Como assim? A Bíblia confronta a gente. A Bíblia diz isso é pecado. E você existe uma reação de todo ser humano, quer dizer o quê? Não, eu não sou assim, não sou assim. E a Bíblia diz que você ou está fazendo algo de errado, ou que você está pensando as coisas de maneira errada, você está distorcendo os seus julgamentos, e aí nós gostamos de ouvir pessoas que concordem com a gente. A gente se cerca de pessoas que dizem o que a gente quer ouvir. Então, tem que tomar muito cuidado, você que é aconselhado e você vai aconselhar, tem que ter o momento de confrontar. Confrontar não é necessariamente dar uma bronca. É mostrar para ela que, às vezes, aquilo que ela está fazendo não está na direção certa, certo? Às vezes a pessoa, como eu disse no começo, às vezes a pessoa está errando, não porque ela quer, mas porque ela acha que aquele é o certo. Então você tem que confrontar e dizer, não, o certo é isso aqui. Aí qual é o problema? A reação da gente, a primeira é, não sei. Todo mundo é assim, gente. Eu sou assim, todo mundo é assim. Isso aqui é uma coisa comprovada. A gente se cerca de pessoas, de conselhos, de informações que confirmam o que a gente já acredita sobre nós mesmos, sobre as pessoas. Certo? O nome disso é viés de confirmação. Outra coisa, essa daqui, você vai aconselhar a pessoa, ela se lembra do passado como melhor do que era e espera que o futuro seja melhor, seja pior do que provavelmente será. É aquela pessoa que diz assim, bom era no passado, aí no passado era não sei quantas mortes, tinha violência, tinha isso, sempre teve. Mas ela diz assim, bom era no passado. E ela sempre, o problema não é a pessoa achar que o passado foi bom, o problema é ela sempre achar que o passado é bom e o futuro vai ser pior. Ai, meu Deus. Então, às vezes, no aconselhamento, gente, vai ter gente que vai chegar para você e vai dizer assim, não, vai dar tudo errado, não sei o quê. E ela acha que o futuro é sempre tenebroso. E aí você conversa com a pessoa e ela diz assim, mas quando você era criança, não, era tudo ótimo. Será que era mesmo? Será que isso não tá, você não está distorcendo o julgamento das coisas? Será que não teve algumas coisas boas e coisas ruins?
Pode ter acontecido coisas ruins na sua infância. E você tem que reconhecer isso. Foi uma coisa muito ruim que me prejudica até hoje. Você não tem que pintar o seu passado com a cor rosa e achar que tudo foi maravilhoso. Assim como você não tem que pintar o futuro, ai, pronto, nada mais no meu futuro vai prestar, eu vou ser uma pessoa. Não, está errado, você está distorcendo o seu julgamento das coisas. Certo? O nome disso, técnico, é declinismo. E a ideia é que está declinando. Começou bem, aí vai piorando, vai só mal pior. Outra coisa, pode ser o contrário também. Você tem a hipótese do mundo justo. Você pensa assim, não, você acha que, como você tem uma preferência que o mundo é justo, que as coisas sejam boas, você acha que eles de fato são. Quando, na verdade, às vezes aconteceram coisas ruins na sua vida. Como eu disse, tem que equilibrar. Aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins, mas você não pressupor que não aconteçam coisas ruins com pessoas boas, certo? Isso é muito errado. Outra coisa, isso aqui acontece no aconselhamento. Esse nomezinho feio aqui, que vocês estão vendo, Dunning-Kruger, é mais ou menos assim. Já viu aquela pessoa que não sabe nada do assunto? Ela fala, mas eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza que fulano é assim. Aí você começa a perguntar para a pessoa e diz assim, você conhece a pessoa? Você conversa com ela? Não. Isso acontece muito em fofoca, gente. Mas acontece também quando a pessoa acha que sabe muito sobre um assunto, ela chega com confiança, ela diz assim, eu tenho certeza. E aí você começa a conversar com ela e você começa a perceber que ela não tem tanta certeza assim. Pode acontecer também o contrário. Pessoas que sabem muito sobre um assunto, elas tendem a ser menos confiantes. Como assim? Assim, não, assim que as coisas são. Ela tem as informações, mas ela diz, talvez não seja. Né? Isso aí é o... Esse aqui acontece muito, gente. Isso aqui acontece muito. Esse outro aqui, ó. Acontece muito no aconselhamento. Certo? Quando suas crenças são desafiadas. Certo? Eu não falo só crença religiosa, você pode dar um exemplo. Você acredita que é uma boa pessoa. Aí você começa a mostrar para a pessoa que você está aconselhando que ela fez coisas muito ruins com as próximas. Ela falou coisas cruéis. Ela causou divisão na igreja. Ela maltratou pessoas. Ela não respeitou ela não respeitou as pessoas. E você começa a mostrar essas coisas e ela diz, não, não é verdade. Não é, não acredito. Não aceito isso. Como é o nome disso? É o efeito tiro pela culatra. O que é o efeito tiro pela culatra? É quando um revólver, o tiro é para sair para cá, né? E ele vai para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Essa metáfora do tiro pela culatra. O objetivo é que a pessoa reconheça o seu erro e diga, eu pequei. Lembra de Davi? Lembra de Davi, quando pecou, matou Urias, e o profeta Natan, ele não confrontou Davi diretamente. Sabe o que ele fez? Ele contou uma história. Ele disse, certo homem, tinha uma vinha, e ele deixou Davi falar. Ele disse, o que você acha que a gente devia fazer com esse homem? Que matou o outro por conta de uma vinha e tal. Não, ele deveria ser morto. Aí o Natan olha para Davi e diz, Davi, este homem é você. E aí ele dá aquele choque. Aquele choque que a crença dele de que ele era uma boa pessoa, que o rei Davi era uma pessoa boa, ele olhou para si e disse, eu sou uma pessoa má. E aí, como é o nome disso? O nome disso é efeito tiro pela culatra. Quando a pessoa reage contra, você tenta convencer ela de algo, ela diz, não, você mostra os fatos, ela não. Você mostra na Bíblia e ela, não é assim, eu não sou assim. Por mais que tudo diga o contrário. Certo? Então pode acontecer. Essa reatância aqui é paralela ao tiro pela culatra, porque o tiro pela culatra é a crença. Ela pensa assim, eu não sou uma boa pessoa. Aí ela diz assim, a reatância é aquela, você diz assim pro menino, menino, não pula. Aí ele pula. Você diz. Aí você, no aconselhamento, eu não disse que você tem que produzir uma atitude. Aí você diz para a pessoa assim, essa é a atitude que você deve tomar a partir de hoje. Aí a pessoa, o que ela faz? Só de birra, ela fala o contrário. Não vou fazer o contrário. Certo? O nome disso é reatância. Você prefere fazer o oposto
do que alguém está tentando fazer você fazer. Você diz assim, meu filho, não assista isso não assista esse programa de televisão, faz mal para você. O que a pessoa faz? Ela maratona, só de mal. Sabe assim, aquele ditado que o pessoal diz na internet, só na força do ódio? Pois é, tipo isso. O viés de crença, de confirmação, né? Essa daqui, se uma conclusão apoia suas crenças, você racionaliza qualquer coisa que apoie. É parecido com essa outra aqui, do viés de confirmação, certo? O viés de crença, é muito parecido. Nós temos a tendência a querer reafirmar aquilo que a gente já acredita, sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre como nós vemos. Às vezes, o problema da pessoa está em não reconhecer certas coisas, está em não reconhecer que certos relacionamentos são abusivos. Ela acredita que o namorado dela é uma boa pessoa, quando na verdade não é. Como é que eu sei disso? Aí tem que ter o quê? Evidências, certo? Às vezes, e aí a pessoa ela tende o quê? A reforçar crenças ruins, gente. E aí a gente tem que o quê? Usar a palavra, a verdade, que é a palavra de Deus, para libertá-la, para ela ver o seu erro, certo? Então, enquadramento, esse efeito de enquadramento, você se deixa influenciar de maneira indevida pelo contexto, pela entrega. Quantas vezes eu digo, cada um de vocês aqui, que é jovem, adolescente ou adulto mesmo, quantas vezes todo mundo no seu trabalho estava fazendo, todo mundo na sua escolinha estava fazendo, e você vai, como diz sua mãe, você vai, Maria vai com as outras. Porque está todo mundo fazendo, e você sente aquela pressão, sente aquele medo de não ser aceito, e você vai lá e faz. Faz coisas que você, a princípio, não gostaria de fazer, né? Então, tem isso também. Então, no aconselhamento, como é que vai funcionar? Quando você conversar com a pessoa, você percebe que ela sabe o que é errado, ela sabe o que é o certo, ela quer fazer o certo, mas os amigos dela, desculpa, gente, mas não presta. Acontece. E ela acha que os amigos dela são pessoas boas. Aí o que você tem que fazer no aconselhamento? Mostrar para a pessoa que os amigos dela não são pessoas assim tão legais quanto ela pensa, que estão só se aproveitando dela, estão só usando você, estão só rindo da sua cara, e mostrar que ela precisa criar novas amizades. Precisa procurar outros tipos de amigos. Acontece isso, certo? E vamos lá. E aí, só para terminar aqui, tá certo? Pensamento em grupo e preconceito em grupo. Como assim? É mais ou menos assim. Tem duas brigas na igreja. Tem o partido que comprou a briga de A e de B. Ou dois amigos seus brigaram. Geralmente, ou o seu amigo... A Maria está perguntando quem é essa Maria. Aqui é a irmã Irene, né? Maria. Ela não sabia, né? Então vamos lá. Gente, então assim, né? O tempinho aqui está avançado, eu gostaria de falar muito. Então, por exemplo, às vezes a gente tende a favorecer os nossos amigos, os nossos grupos, e às vezes a pessoa nem é tão seu amigo, ele é um conhecido. Aí você compra quem? O partido dos seus amigos, e os seus amigos podem estar errados. Vocês não podem estar errados. Eu não estou querendo dizer que eles estão sempre errados. Eu estou querendo dizer que você tem essa desconfiança assim. Rapaz, será que eu não estou sendo influenciado pelas pessoas próximas a mim? Eu estou distorcendo as coisas? Que é o pensamento em grupo e o preconceito em grupo, certo? Esses últimos aqui, o erro fundamental de atribuição e viés de autosserviço é mais ou menos assim. Você julga os outros pelo caráter, mas você mesmo pela situação. Como assim? Não, eu fiz isso, Isaac, porque a situação me pressionou, eu fui pressionado. Aí quando a mesma situação, a pessoa faz a mesma coisa que você fez, você diz assim, é o caráter dela, não presta. Ela é assim mesmo. Ah, pois é, o ditado, né? Maria é a pessoa que segue o que todo mundo pensa. Ela não tem pensamento próprio, ela segue o que todo mundo diz. Certo? Tá bom, Maria? É você não ficar aceitando tudo que as pessoas dizem. É como a mamãe já pode dizer, né? Dizer assim, minha filha, você não é todo mundo, né? Então, a gente não fazer o que todo mundo faz. Esse erro fundamental de atribuição é mais ou menos assim, a gente
A gente está E aí, como é que a gente evita esse erro aqui? Tendo misericórdia da pessoa, levando o pecado a sério e tendo misericórdia da pessoa. Como assim? Você pode aconselhar uma, duas ou mais pessoas pelo mesmo pecado. E às vezes nós julgamos uma pessoa que a gente não é tão amigo de maneira muito pesada, ou às vezes a gente errou pelo mesmo erro. É aquele velho ditado, aquele velho verso bíblico que Jesus diz, né? A gente olha para a gente olha para o cisco que está no olho do irmão, mas não olha para a trave que está no nosso olho, muitas vezes, certo? O mesmo erro, o mesmo pecado, que também tem a ver com esse efeito halo. O halozinho é com o anjinho não tem aquele halozinho na cabeça, tá certo? Então a gente pressupõe que as pessoas que nós mais amamos, nós tendemos a ser mais boazinhas com elas. As pessoas mais próximas, as pessoas que mais gostamos, as pessoas que achamos mais bonitas. E aí nós tendemos a ser o quê? Mais boazinhas com elas. Isso é um erro. Nós não estamos julgando as atitudes delas, estamos julgando o quê? Pela aparência, que é um erro. Muito cuidado com isso também no aconselhamento. E quando você vai aconselhar, a pessoa também perceber isso. Que ela está super protegendo as pessoas, isso é um mal. E o último, isso aqui acontece, gente. Isso aqui foi um alívio. E eu acho que é um alívio para qualquer um de vocês que tenha um problema de ansiedade. É o efeito holofote. O que é isso? O holofote, ele ilumina, né? Ele é um ponto de luz assim no teatro que ilumina e você bota e dá um foco assim para aquela pessoa. O que é isso? Você superestima o quanto as pessoas percebem como você olha e age. Em vez de se preocupar com o que você está sendo julgado, considere como você faz os outros se sentirem. Eles vão se lembrar disso muito mais e você fará do mundo um lugar melhor. Como assim? A gente sempre acha que as pessoas estão olhando para a gente. Ou a gente sempre acha que as pessoas estão pensando. Eles estão pensando em mim. Eles estão pensando no que eu falei. Eles estão pensando. Gente, as pessoas têm muito que se preocupar. Elas não estão o tempo todo pensando e olhando para você e pensando, será que fez isso? Não sei o quê. Elas têm familiar, têm trabalho, têm várias outras coisas. Elas não estão 24 horas do dia dela pensando em você. A não ser que ela esteja apaixonada. Mas, se não for esse o caso, ela não está o tempo todo pensando. E as pessoas lembram mais, isso é muito interessante, lembram mais de como você faz elas se sentirem do que como de fato você disse. Quantas vezes você pergunta para a pessoa e diz assim, o que ela disse para você? Ela diz, não sei não, mas sei lá, eu na presença dela sinto umas coisas ruins. Por quê? Porque é normal, é natural que é do ser humano lembrar mais de como você sente na presença das pessoas do que o que você falou. Voltando àquele assunto da comunicação verbal e não verbal. Tá bom? Então, eu vou concluir por aqui. E possíveis perguntas que eu acho que eu respondi aqui. Estou me intrometendo onde não devia quando eu vou aconselhar a pessoa? Lembre-se, você está aconselhando de acordo com a palavra de Deus. E nós temos que entender que nós vivemos em sociedade, tá bom? Então, isso é muito importante. Tenho medo de causar algum mal. Se você usa a escritura corretamente, você não vai causar nenhum mal à pessoa, certo? E sempre amando a pessoa. Não sei se sou capacitado ou deveria aconselhar. Eu respondi essa pergunta quando você deve estudar e ler a Bíblia constantemente. E aí você vai estar apto, sim, a ensinar e ajudar as pessoas. Amém? Amém? Então, essa foi a nossa aula de número 3, as barreiras para o aconselhamento bíblico, tá certo?